Bom dia, galera. Meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. Vocês estão vendo que essa videoaula é diferente, né? Então eu vou começar a fazer vídeos neste formato também. Então se vocês gostarem dessa aula e desse formato, deixe os comentários aí sobre os assuntos que vocês querem ver nas aulas desse tipo de formato aqui. Beleza? Então para começar, então essa aqui é uma aula experimental. Eu vou falar um pouquinho sobre as divisões do esqueleto humano. Então é importante que quando você começa a estudar o sistema ósseo, você divida o esqueleto em duas partes principais, que são essas que estão destacadas. Então essa aqui que está em amarelo e essa outra que está em cinza, que acho que é cinza essa cor, sei lá. Então a gente divide o esqueleto em duas partes principais, que são o esqueleto axial, aparece aí, que são o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Então é importante vocês saberem que a gente faz essa divisão porque quando você ouvir esse nome esqueleto axial, o nome axial significa eixo. Então, tá de brincadeira, né? O nome axial significa eixo. Então, o esqueleto axial é o eixo do seu corpo. Então, todos os movimentos que você faz no corpo, você faz em torno do esqueleto axial, que é o seu eixo. O esqueleto axial é composto pela coluna vertebral. Então, a gente tem aqui a coluna vertebral no eixo central, a caixa torácica, que compreende o externo e as costelas, e o crânio, né, a cabeça, certo? Então esses são os elementos que compreendem o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, esse nome apendicular, se você lembrar lá no sistema digestório que você tem um apêndice, apêndice é o que está pendurado, certo? Então o esqueleto apendicular, ele fica pendurado no esqueleto axial, como vocês podem ver aqui, ó. Então eu tenho aqui o esqueleto axial e aqui o membro superior. Porra, de novo? Não, não pergunta de novo. Até me perdi, ó. Então a gente tem aqui o esqueleto axial e pendurado nele tem aqui o membro superior e aqui tem o membro inferior, certo? Então eles estão pendurados no esqueleto axial. Então é isso que significa axial, eixo, e apendicular, que está pendurado, certo? O esqueleto apendicular, então, como a gente falou, compreende os membros superiores e os membros inferiores. Vamos lá, vamos a cada um deles. Vamos começar pelo esqueleto axial. Então, o esqueleto axial compreende a coluna vertebral. Então, vocês estão vendo aqui três imagens da coluna vertebral. Não se assuste, isso aqui não está torto, tá? Então, nessa imagem anterior aqui, ó, a gente consegue ver os corpos vertebrais e seus respectivos discos, certo? E aqui embaixo o sacro e o cóccix, certo? Então, se a gente for contabilizar aqui as vértebras, você tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Só que, puta, de novo, meu, não mostra essa mensagem, meu Deus. Então, o sacro é um osso fundido, certo? Então é um osso só e eu disse fundido. Então você tem aqui no resquícios de 5 vértebras, mas é uma coisa só. E o cóccix também é uma coisa só que ali tem 4 vértebras fundidas também, certo? Então no total aqui na coluna vertebral vocês têm 26 ossos, certo? Porque você não conta os 5 sacrais nem os 4 coxígeos. Então o cóccix é uma coisa só e o sacro também é uma coisa só. Você tem aqui 1, 2 mais 24 ossos aqui, certo? Ou seja, 7 mais 12 mais 5, certo? Contabilizando 26 ossos. Então aqui eu tenho uma vista lateral da coluna vertebral, onde ela tem curvaturas, e aqui uma vista posterior, onde você observa os processos espinhosos. Então isso aqui é uma parte do esqueleto axial. A caixa torácica compreende 12 pares de costelas, certo? Ou seja, totalizam 24 costelas. E o osso externo, certo? Então você tem 25 ossos aqui na caixa torácica. E o externo fica ligado às costelas através de cartilagens. Então vale a pena salientar. Da primeira à sétima costelas, vocês têm as costelas verdadeiras. Por quê? Porque elas se unem diretamente ao externo pelas cartilagens costais, certo?
Da oitava à décima costelas, vocês têm as costelas que são chamadas falsas, porque a cartilagem das falsas se une à cartilagem das sétima costelas. Tudo bem? E as duas últimas aqui, que não estão ligadas a ninguém, são ponto de apoio muscular e ligamentar, que são as chamadas costelas flutuantes. Então, isso aí é o que faz parte da caixa torácica. Então, a caixa torácica tem 25 ossos, 12 pares de costelas, mais o externo. E o crânio, ou cabeça, certo? Então, a cabeça ela é dividida em neurocrânio, que são os ossos que têm contato com o cérebro, face, né, os ossos da face, e vocês têm também os ossos do ouvido interno. Então, basicamente, lá no neurocrânio, vocês têm 8 ossos. Na face, que é chamada de esplanquinocrânio, vocês têm 15 ossos. E aqui no ouvido interno vocês têm 6 ossos, 3 de cada lado aqui, que são o martelo, a bigorna e o estribo. Então aqui na região da cabeça ou crânio totalizam 29 ossos, certo? Sendo 8 no neurocrânio, 15 na face e 6 no ouvido. Muito bem, então isso aqui são os elementos do esqueleto axial. O esqueleto apendicular é mais fácil de entender. Então, o esqueleto apendicular é o que está pendurado no esqueleto axial. Vale a pena salientar. Fica pendurado como? O nome cintura se refere ao local onde o membro superior ou o membro inferior estão unidos. No caso dos membros superiores, a cintura escapular significa o quê? A união do esqueleto apendicular, né, do membro superior, com o esqueleto axial. Então, nesse caso aqui, a união do membro superior com o esqueleto axial se dá aqui na clavícula, na articulação externo-clavicular, e se dá aqui também na escápula, na articulação escápulo-torácica. Tanto que o nome aí é cintura escapular. Então, vocês podem ver que o esqueleto apendicular ele é composto por 64 ossos, ou seja, 32 em cada braço. Então, olha aqui, ó, clavícula, escápula, húmero, rádio e ulna, 5 ossos, mais 8 ossos do carpo, mais 8, 5 mais 8, quanto que dá isso aí, meu Deus do céu? 5 mais 8 dá 13, mais 5 metacarpos, 18, mais 14 falanges, compreendem 32 ossos, certo? Mais 32 ossos do membro superior esquerdo, então vão totalizar 64 ossos nos membros superiores. Já nos membros inferiores, a gente vai ter aqui o que é chamado de cintura pélvica. O que significa isso? É a união do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, ou seja, a união do esqueleto axial com o membro inferior. Isso se dá aqui na articulação sacroiliaca. Tá? Então, a cintura pélvica é formada pela articulação sacroiliaca. E o membro inferior é formado pelos ossos, o osso pélvico, né? O osso da pelve, o osso do quadril, fêmur, patela, tíbia e fíbula. Então, vocês viram aqui 5 ossos. Mais 7 ossos localizados na região do tarso, 12. Mais 5 ossos metatársicos. Metatársicos, quanto que dá isso aí? Meu Deus do céu, eu sou ruim de matemática. 12 mais 5, 17. Mais 14 falanges, totalizam 31 ossos em cada membro, ou seja, nos membros inferiores temos 62 ossos, certo? Então isso aqui é um elemento do esqueleto apendicular. Para concluir essa aula, eu separei aqui para vocês que vocês sempre ouvem falar que vocês têm 206 ossos, mas de onde que saem esses 206? Então vamos ver. Então a gente dividiu aqui, ó, em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Então no esqueleto axial compreende a cabeça, né, o crânio, coluna vertebral e caixa torácica. Então olha só, na cabeça eu tenho 29 ossos, mais 26 ossos da coluna vertebral, mais 25 ossos da caixa torácica, totalizando 80 ossos no esqueleto axial. O esqueleto apendicular compreende os membros superiores, que tem 32 ossos em cada membro, totalizando 64, e os membros inferiores, que tem 31 ossos em cada membro, totalizando 62 nos dois membros. Então, o esqueleto apendicular é composto no seu total
por 126 ossos. Então, se você somar 126 mais 80, o resultado disso são 206 ossos, que é a quantidade de ossos que você tem no corpo. Vale a pena salientar que isso pode variar. Existem variações anatômicas onde você pode ter ossos acessórios. Então você pode ter aí uma variação na quantidade de ossos, porque tem ossos que são chamados de ossos sesamoides, que a gente tem nos pés e nas mãos, que em algumas pessoas pode ter, em outras não. Tudo bem? Então existe uma variação aí que a gente pode ter de 206 a 215 ossos, certo? Então existem variações anatômicas que podem alterar a quantidade total de ossos no corpo de uma pessoa. Beleza, galera? Então essa foi a primeira de várias aulas nesse formato. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele joinha aí embaixo para fortalecer o vídeo e mais pessoas assistirem. Não se esquece aí de se inscrever na página do YouTube e curtir a página do Face para você receber as minhas atualizações. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência e pela colaboração e até o próximo vídeo. Fui!